Sejam todos muito bem-vindos, quem estiver chegando agora. Essa é a live do English Drops. Fazia tempo que eu não fazia a live por aqui. Pra quem não me conhece, mas me conhece dos vídeos, ou de repente está chegando agora aqui no canal, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Teacher Rodrigo Matos, eu sou professor de inglês há mais de 12 anos, sou especializado em ensinar inglês para brasileiros, principalmente sem o uso da tradução. Ensino as pessoas a pensar em inglês. E hoje nós teremos uma live sobre auxiliary verbs. Então sim, do, does, did, até o próprio verb to be, am, are, is, was, were, tudo isso vamos ver, além de, obviamente, que eu vou tirar dúvidas de vocês que podem estar ou não relacionadas ao assunto da aula de hoje. Eu não costumo dar aula nos vídeos que eu posto aqui no canal, mas nas lives eu dou aula, ok? Eu só dou aula nas lives e nos cursos também. Para quem estiver assistindo aqui agora, sejam todos muito bem-vindos. Para quem estiver assistindo essa live depois, quando ela estiver gravada, eu vou deixar ela provavelmente disponível para todo mundo até domingo. E depois, como de costume eu faço, eu vou deixar essa live, essa aula que eu vou dar aqui hoje, disponível somente para quem é membro, alright? Então, caso vocês queiram fazer parte do English Drops Club, do English Drops Reservoir, que é a área de membros aqui do canal, é só vocês clicarem no botãozinho que tem aqui embaixo para se tornar membro. E aí vocês vão poder desfrutar de vários benefícios que eu preparei para vocês, alright? Olha aí, temos aqui então o Jimmy California, que tinha mandado um hello antes. Como é que estamos, Jimmy California? Alemão Sem Segredo, que me avisou sobre o som que não estava funcionando, mas agora aparentemente está. Deixa eu tirar esse ventilador daqui, peraí. Ok. Tem toda uma preparação aqui, geralmente aqui fica a minha roupa secando aqui atrás, mas quando eu tô gravando vídeo, fazendo live, eu não gosto de deixar ali, né? Ademir P. da Silva, como é que estamos, Ademir? Tudo certo? Tudo tranquilo? Gente, não vou me enrolar muito hoje, tá? Eu quero já começar a live aqui com vocês. Primeiramente, eu vou dar aí uns 5 minutinhos. Olha o Everton! What's up, Everton? How are you doing, my man? Olha, tá vendo ali o nomezinho verde? O Everton, ele é membro aqui do canal e, acima de tudo, ele é membro do English Drops Reservoir, que é a área VIP aqui do canal, né? Que tem ali tem o nosso servidor do Discord. Caso vocês não saibam o que é o Discord, é como se ele fosse um WhatsApp, só que com mais funcionalidades, que é a comunidade que a gente tem ali do English Drops Reservoir. E o Everton faz parte dessa comunidade, então eu tô sempre ali conversando com ele, né? Pra quem é membro do English Drops Reservoir, eu fico disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, então a gente fica batendo papo ali e tal, alright? Bom, pequenos avisos antes da gente começar aqui. Eu tenho, vai subir aqui, tem uns bots que eu coloquei aqui que vão mandando algumas mensagens e tal, que nem esse bot aqui do Stream Elements, né? Tem ali aquele link do Live Pix. Caso vocês queiram mandar dúvidas, né? Tipo, pra ela ser lida aqui na tela, tipo, pra todo mundo. Não só lida, ela vai ser falada também. Vocês podem enviar a dúvida de vocês ali pelo Live Pix, ok? Que daí ela vai ser registrada aqui, eu vou responder pra vocês tudo certinho. O Super Chat e o Super Thanks também tá liberado pra quem quiser mandar algum Super Chat aí, fique bem à vontade, alright? Deixa eu ver aqui, ó. Jimmy California, hi, good evening, my man. How are you doing today? Oh, good, oh, great. Olha aí, ó, Everton falou, Reservoir é sucesso. Então, gente, participem, tá? Porque assim, ó, além de eu poder ajudar vocês ali de uma forma um pouquinho mais íntima, né, vocês também ajudam o teacher aqui a continuar criando conteúdo de qualidade, porque YouTube também é a minha profession, alright? Mas vamos lá, deixa eu ver aqui. You are good, Jimmy, that's great, man, that's great. Eu quero esperar só mais um pouquinho pra ver se chega mais gente, tá, gente? Agora tem 8 pessoas aqui na live. Vamos esperar chegar umas 10 pessoas, eu já vou iniciar a aula, já tá tudo preparadinho aqui, tá? E basicamente, hoje a aula vai ser sobre auxiliary verbs. Por que eu vou falar sobre auxiliary verbs hoje? Esse é um conteúdo que ele é um conteúdo muito de base e é um conteúdo muito essencial para quem quer aprender a falar inglês. Ele é um conteúdo que, assim, a gente até tem essa estrutura no português, né, dos auxiliary verbs, mas nem de longe é tão importante e tão utilizado como a gente utiliza isso no inglês.
né? Como vocês já devem ter uma ideia, né? Verbos, verbs, são palavras que expressam ações. Good. Só que os auxiliary verbs, eles não são bem assim. Mas eles são muito utilizados, com muita frequência em English. E se a gente não sabe utilizar eles, a gente tem vários problemas, alright? E essa aula de hoje é justamente para clarificar, desmistificar tudo isso. Great, great. E muito bem, o que mais? Ó, estou online no... Peraí. Eu fico dando uns mutes aqui, mutando meu microfone, porque tá me vindo uns burps. E aí eu não quero ficar... ser mal educado, ficar rotando aqui na live. Então, é por isso que eu fico mutando o negócio aqui, alright? Deixa eu falar algumas novidades pra vocês. Ó, que nem eu tava falando com o Everton ali no Reservoir, ali no Discord. Eu tô trabalhando constantemente, tá? Em cursos de ideias que eu tenho, coisas que eu acho que vão ajudar brasileiros que têm intenção de aprender inglês como segundo idioma, né? E eu tenho já os cursos ali, eu não vou ficar fazendo jabá sobre isso agora, tá? Se vocês quiserem saber sobre os cursos, vocês podem perguntar aqui no chat ou podem acessar ali englishdrops.academy. Tem os links todos aqui na descrição dessa live aqui também. Vocês vão conseguir pegar todas as informações sobre os cursos ali. Mas eu preciso dar uma satisfação principalmente para quem é aluno já da English Drops Academy, para quem adquiriu ali o Starting Point, ou o Desafio de Strava, ou até o próprio AI Speaking Lab, né, que foi o último mini curso que eu lancei. O Starting Point, ele é o curso principal, digamos assim, né? Que dá toda aquela base gramatical para quem nunca estudou inglês antes, está começando desde o zero, ou tem uma base que ainda não está muito bem consolidada no idioma. Tem a continuação desse curso, né? Que na verdade vão ser dois cursos, que é o English Drops Academy Breaking Barriers e o English Drops Academy Master the Flow. O Breaking Barriers é o de nível intermediário, que é a continuação do Starting Point. E o Master the Flow é o de nível avançado, Master the Flow, que é a continuação do Breaking Barriers. Eu estou trabalhando no Breaking Barriers nesse momento. Eu acredito que até o final de julho ali, provavelmente, o curso já vai estar no ar. Mas para quem é membro aqui do canal, eu já vou, antes de eu postar todo o curso ali na Hotmart, ele já vai estar disponível, algumas aulas vão estar disponíveis para quem é membro aqui do canal, tá? Então assim, ó, quando tu te torna aqui membro do canal, não é só emojizinho que tu leva, entendeu? Tu tem vários benefícios. É desconto nos cursos, além dos emojis e selos que eu preparei ali pro pessoal. Tem muito conteúdo, né? Essas lives como essa daqui, eu deixo ela disponível por pouquíssimo tempo pro público geral, né? Pra quem é inscrito aqui no canal. Mas pra quem é membro aqui do canal, elas sempre ficam disponíveis, alright? Mas é isso daí. Ok? Acho que esses eram os avisos. Tá, vamos lá. Eu não vou ficar falando sobre jabá aqui, eu quero começar essa aula de uma vez. E se vocês tiverem dúvidas, por favor, mandem, tá, gente? Porque assim, ó, eu vou interrompendo a aula aqui, vou tirando as dúvidas de vocês e a gente vai falando, alright? Vamos aqui, ó. Jimmy California mandou, ó, façam que nem o Jimmy, mandem as suas dúvidas aqui que eu vou respondendo. O Jimmy mandou, Teacher, acho um grande problema a tradução mental. É difícil demais isso. Tá, vamos lá, Jimmy. Assim, ó, tu provavelmente já deve ter assistido aquele meu vídeo ali de como, né, os 10 passos para parar a tradução mental. É o vídeo mais assistido aqui do canal, acho que tá com 120, acho que indo para 130 mil visualizações, não me lembro exatamente agora. Mas, assim, aquele é um vídeo que ele é para dar uma clarificada justamente nessa questão, né? E, inclusive, eu preciso te falar uma coisa, cara. Eu gravei um vídeo hoje, já está no editor aqui, eu acredito que até domingo ou até segunda-feira, no máximo, eu vou postar ele. Que é aquele vídeo que eu acabei de falar, 2.0, tá? Que é um guia prático de como aprender a pensar em inglês. Então eu separei 10 pontos ali. E acho que esse vídeo vai te ajudar demais também. Não só tu, mas eu tenho certeza que tem muita gente que tem essa dúvida também. Mas deixa eu comentar sobre isso, tá, cara? A questão da tradução mental é assim, ó. Não é uma coisa que tu consegue controlar, principalmente se tu estás em um nível básico. Ou seja, estudou muito pouco de inglês ou não conseguiu desenvolver muito. A tradução mental é uma coisa que tu não vai conseguir controlar, tá? Mas a gente precisa lidar com ela de alguma forma. E aí é aquela coisa que eu já disse naquele vídeo, disse nesse outro vídeo e vou falar aqui agora também.
A gente tem que pensar assim, ó, gente. Aprender inglês não é que nem fazer um bolo, aprender a fazer arroz, aquela coisa. Eu fico dando esse exemplo com bastante frequência aqui nos vídeos do canal, porque é verdade. Envolve muita coisa, né? Se vocês forem parar pra pensar, quando a gente aprende português, quando criança, que não é exatamente a mesma coisa do que aprender um segundo idioma, né? Quando a gente tá aprendendo na sua língua materna. Mas também não é uma coisa tão diferente, tá? É uma coisa que leva tempo, é um processo complexo, e eu falo isso não é pra ficar apavorando o pessoal. É um processo que exige muito da pessoa que está empenhada em aprender. Eu sempre falo isso pra todo mundo. Os meus cursos de inglês, ou qualquer curso de inglês que tu compre na internet, de qualquer professor, de qualquer escola, não vai te ensinar a aprender inglês se tu não fizer a tua parte. Eu nem digo, até pros meus alunos particulares, eu nem digo que é uma questão de 50% ou 50%. Eu faço metade do trabalho, tu faz a outra metade. Não. Isso depende muito mais do aluno do que do professor. O professor tem a responsabilidade de o quê? De guiar, de tirar as dúvidas, de fazer o acompanhamento, né? No caso das aulas particulares, que é o que eu faço com os meus alunos. Mas se eu dou várias dicas, enfim, passos pra tu seguir, e tu não faz isso, tu não coloca o teu inglês em prática, não pratica ele todo dia, tu não te expõe ao idioma, não passa por esse desconforto inicial, principalmente, dificilmente tu vai ser fluente em algum momento na tua vida. Sabe? Então, assim, cara, tradução mental tu não consegue controlar. O que é que tu consegue controlar? As externalizações, a verbalização. Tu escrever uma tradução, isso aí dá pra controlar. A questão da tradução mental, ela vai se resolvendo com o tempo. Se tu continuar estudando, dedicando tempo, sabe, de novo, é aquilo que eu acabei de falar, não é um processo que ocorre do dia pra noite, tá? É um processo que leva um certo tempo. Mas se tu tiver esse empenho, isso é uma coisa que tu nem vai perceber que não vai acontecer mais, sabe? De repente essa não é a resposta que tu gostaria de ouvir, mas essa é a resposta que eu tenho pra te dar no momento. Alright. Vamos ver aqui, ó. Tiago Marcelo, good evening. Como é que estamos, Tiago? How are you? Tudo certo? Tudo certo. Muito bem, gente. Vamos lá. Vamos começar nossa aula, então, sobre auxiliary verbs. Eu tenho o material já aqui preparado e eu vou passar ele pra vocês. You're good, Thiago. That's great, man. That is perfect. Tem que me empenhar mais. Olha aí, então, Jimmy. Cara, já acho que te tocou de alguma forma, então, essas coisas que eu falei. Mas é isso daí, entendeu? Não é pra ficar colocando mais pressão, mas é que não é uma coisa tão simples, tá? Então, não fique assim. A frustração faz parte do processo. Eu não nasci falando inglês, então eu entendo isso, entendeu? Eu aprendi inglês também. De uma forma bem tradicional até. Curso de inglês também faço. Tudo isso faz parte da minha jornada aqui. But good. Tá, vamos lá. Se tiverem dúvidas, vocês podem escrever aqui no chat, ou pode mandar via live pix, super chat, tudo mais, aquela coisa. Mas vamos pra nossa aula. Deixa eu puxar aqui pra vocês. Olha aqui. Bom, temos aqui então a nossa introduction, nossa introdução aos action verbs versus auxiliary verbs. Vou começar a falar sobre isso aqui então. Tá, o que acontece, gente? Assim, vamos começar com a definição de o que é um verbo em inglês. Não vou dizer as palavras mais importantes, mas é muito difícil. A gente até tem frases em inglês e em português que não vão ter verbos, mas são palavras extremamente importantes, né? Essa classificação de palavra quer dizer o quê? Verbos são palavras que expressam ações. E a vida é movimento, né? Então a gente precisa de ação na vida. Então é importante saber os verbos, saber conjugá-los da forma correta. E para saber conjugar eles da forma correta, seja presente, passado, futuro, present perfect, todas essas coisas a gente precisa saber o que são essas palavras, quais são as possíveis classificações que a gente tem dessas palavras e para que elas vão funcionar, sendo em um momento ou em outro, alright? Eu vou falando aqui e eu estou lendo o chat aqui também. Então vocês vão falando e eu vou lendo e vou fazendo tudo ao mesmo tempo, tá? Deixa eu ver aqui, ó. Everton, uma coisa que tem me ajudado a manter a constância foi entender que um pouco de estudo todo dia é mais eficaz do que muito estudo em um dia só. Concordo 100% com o que o Everton falou. 100% assino embaixo, tá? Vocês não podem querer, tá, gente? É aquela coisa que eu já falei em alguns vídeos, né? Às vezes acontece de ter uma situação onde
sei lá, apareceu uma entrevista de emprego e tal. Pô, agora eu preciso aprender inglês, não tem mais pra onde escapar. Ou seja, esperou a água bater na bunda, né? Isso não é a coisa ideal, mas pode acontecer. Não esperem esse momento acontecer. Comecem a estudar inglês, mantenha contato com o idioma, pouquinho, aos pouquinhos, um pouquinho a cada dia. Faz a tua prática ali 10, 15 minutos que seja por dia. Passa as coisas que tu puder passar pra inglês, ok? Participa do desafio de Strava se tu quiser aprender como incluir essas coisas no seu dia a dia pra parar de depender da tradução, alright? Mas isso é muito eficaz, então concordo com o que o Everton falou. Bom, vamos aqui, voltando então à nossa introdução. Nem todo o verbo em inglês é o verbo da ação, que é a principal função do verbo, né? A expressação que eu tinha acabado de falar. Alguns só estão ali para ajudar o outro verbo. Eles são os auxiliary verbs, ok? Então, auxiliary, eu não vou traduzir, você sabe que eu não trabalho com tradução aqui no canal. Então, eu não preciso não preciso traduzir o que é auxiliary verb, né? Verb, obviamente, é muito parecido com a palavra em português, deve entender o que é. Mas o auxiliary também é uma palavra que é muito similar ao português. Ou seja, auxiliary é aquilo ali que vai estar junto, né? Se está sozinho, não tem como ser auxiliary, porque o auxiliary sempre está junto com alguém. Alright? Bom, vamos lá. Temos aqui tipo, action verb, auxiliary verb, a função e um exemplo. Leiamos juntos. Então, a função do action verb, que é, digamos assim, a classificação mais natural que a gente tem de um verb, que é a expressação, né? Temos aqui o exemplo. I play soccer. She eats breakfast. Nesse caso do I play soccer, o play é que vai ser o nosso action verb, que está expressando essa action de play, que pode ser play video game, pode ser play a sport, futebol, basketball, volleyball, tênis, golf, whatever it is. Ele está expressando essa action, alright? E aí a gente tem o she eats breakfast. Eat. Olha só como é que eu ensino as coisas sem utilizar a tradução. She eats breakfast. Então, se tu não sabe o que é o verb to eat, eu posso simplesmente fazer isso daqui e tu vai entender porque essa é uma ação que tu faz pelo menos algumas vezes ao longo do dia, porque se tu não fizer, tu vai ter problemas de saúde e não vai conseguir sobreviver por muito tempo. Okay? Então, she eats breakfast. Good. Bom, temos aqui então action verb. Isso aqui acho que não é um grande problema, porque sempre quando tu pensar em um verb, tu vai ter essa concepção de que ele vai estar ali para expressar uma action. Ok? Essa nomenclatura aqui, action verb, é uma nomenclatura até meio redundante, porque quando a gente pensa em verb, a gente pensa o quê? Em action, tá? Isso aqui é uma nomenclatura que eu utilizo, tá? Até em livros de gramática, essas coisas não vai encontrar dessa forma. Mas, de novo, eu coloco dessa forma para ter essa diferenciação entre qual que é a função de um tipo de verb e outro, né? Que aqui a gente tá falando sobre o action verb e o auxiliary verb. Bom, vamos ao auxiliary verb. Ajuda a formar o tempo verbal ou a estrutura da frase. Yeah, that's what it is. That's what it is. Bom, olha só, temos aqui. Do you play soccer? Primeira coisa, vamos observar aqui. Nessas duas frases onde a gente só tem um action verb, a gente tem o quê? Duas affirmations, tá? São duas affirmative sentences. Então, affirmative não é negative nem interrogative, ok? Só que aqui a gente tem uma interrogative sentence, que é uma question, alright? Bom, o play está aqui. Tá vendo que o play está aqui? Só que a gente tem mais um verbo aqui. O play continua com a mesma função dessa outra sentence aqui, no affirmative, ok? Tá aqui para expressar ação. Só que a gente tem esse cara aqui, o do. O do também é um verbo. Só que o do não tá aqui, nesse caso, nessa frase, para expressar uma action. Ele tá aqui para ser o auxiliary verb. O do existe aqui por causa desse verb. Quando a gente vai fazer uma question in English, a gente geralmente vai ter que utilizar um auxiliary verb. Qual que vai ser o auxiliary verb? Calma. Calm down. Calm down. Vamos chegar nisso daqui, tá? Primeiro, tu precisa entender qual que é a função do auxiliary verb. O auxiliary verb está ali para quê? Ajudar a formar o tempo verbal ou a estrutura da frase. Good? Então, olha só. Do you play soccer? Eu não posso simplesmente... Não é que eu não posso, tá? Deixa eu explicar isso daqui. Eu poderia falar, you play soccer? You play soccer? Isso poderia ser uma question. Gramaticalmente falando, isso é uma affirmative sentence. Tá?
You play soccer. Só que aí tu precisa entender o seguinte, quando a gente tá falando, né, no spoken English, e quando a gente tá escrevendo, a gente vai ter dinâmicas um pouquinho diferentes. Quando a gente tá escrevendo, a gente tem acesso a alguns mecanismos, e quando a gente tá falando, a gente tem acesso a outros. Pontuação são mecanismos que a gente pode utilizar para dar uma ênfase específica de se é enfim, uma question, uma exclamation, quando a gente está escrevendo. Agora, quando a gente está falando, geralmente o que a gente vai utilizar é o quê? Intonation. Intonation. Então, se eu falo you play soccer, essa é uma forma extremamente informal de fazer essa question. Tá errado? Gramaticalmente falando, não tá correto falar you play soccer, ok? Eu sempre, quando eu ensino esse tipo de conteúdo para os meus alunos e nos cursos também, eu falo isso nos cursos, inclusive, ali no... Isso aqui é um conteúdo que tá ali dentro do Starting Point, tá? Quando eu ensino isso daqui, eu sempre gosto de falar assim, a gente precisa aprender o inglês da vida real, mas pra gente chegar nesse inglês da vida real, a gente primeiro precisa entender como é que funciona o inglês correto. Eu não posso simplesmente largar aqui um monte de expressões pra ti, como é que o pessoal fala o inglês das ruas, se tu não souber uma base, se tu não tiver a base da forma correta. Porque eu costumo sempre dizer o seguinte, a gente pode quebrar as regras depois que a gente já conhece elas. Porque se a gente não conhece as regras e já começa a quebrar elas logo de cara, o que vai acontecer? Vira uma bagunça. Vira uma bagunça, tá? Então a gente precisa criar esse fundamento básico, né, para conseguir se comunicar da forma correta e aí sim saber, nesse momento aqui eu posso me comunicar de uma forma mais informal, aqui eu acho que eu vou ter que tirar a informalidade um pouquinho, tá? Então a forma correta é do you play soccer. Poderia falar you play soccer? Poderia, tá? Mas a forma correta mesmo é do you play soccer. Bom, por que o do tá aqui? O do é o nosso auxiliary verb que está conectado com o play. E o do tá basicamente fazendo o quê? Ele tá aqui por causa que essa sentence, ela é uma question. E essa é a forma correta. Quando eu preciso utilizar o verb to play para fazer uma question, eu preciso colocar o do junto, ok? Eu tô utilizando o do porque a person aqui, essa aqui não é uma aula sobre personal pronouns, I, you, he, she, it, we, you, they. Eu já dei essa aula aqui, inclusive, aqui em outra live. Quem é membro já tem acesso ali a essa aula. Mas, quando a gente tá falando sobre o you, é o do que a gente utiliza. Se a gente vai fazer uma question com o I, vai ser o do também. Se for na third person, que é o he, she, it, não vai ser o do. A gente vai utilizar o does. Good? Bom, vamos ver aqui, ó. Tá, terminei essa parte aqui. Deixa eu ver se alguém tá falando alguma coisa no chat. Ó, o Jimmy mandou ali. É melhor aprender da forma correta mesmo. Exato. Mas não ficar só conectado a isso, entendeu, Jimmy? A gente começa a aprender da forma correta e logo um pouquinho mais na frente ali a gente já começa a ver como é que é o inglês da vida real, porque também não dá pra ficar achando que tu vai chegar nos Estados Unidos, United Kingdom ou qualquer lugar que seja e falar Hi, my name is Rodrigo. What is your name? Nice to meet you. Não é assim que acontece. Tem muita contraction, tem muita coisa, então é muito provavelmente que tu vai ouvir algo do tipo Hey, what's up? What's your name, man? My name is Rodrigo. What about yours? Mas esse não é um assunto pra agora, right? Olha aí. She is eating breakfast, tá? Essa question aqui, ela tá o quê? No simple present, alright? Essa sentence aqui, que é uma affirmative sentence, she is eating breakfast, ela está no present continuous, né? Que se tu não sabe o que é o present continuous, ele é aquela verb tense que a gente utiliza pra falar sobre continuous actions, actions in progress. Tá vendo? Eu não tô traduzindo nada aqui, tá? Mas eu posso falar, por exemplo, I am teaching English to you guys at the moment. I am teaching English to you right now. Por quê? Porque essa é uma action que está happening, occurring at the moment. Good? Então tá, ó, she is eating breakfast. Bom, o que acontece? O que acontece aqui? Nós temos o eat, que é esse mesmo verbo que está aqui, só que ele tem o ing no final. Por quê? Porque é uma action in progress, né? Só que quando a gente tá falando no present continuous, ou na verdade em qualquer continuous tense, porque a gente tem o present continuous, tem o past continuous, tem o present perfect continuous, tem outras também. O verb to be vai ser o auxiliary verb das continuous tenses. Então não vai ser só o do e o does, alright? Bom,
Esses foram só os primeiros examples, tá? Como é que estamos até aqui? Tá muita coisa, tá muito difícil. Tô vendo que tá chegando mais gente aqui na live. Vocês estão com alguma dúvida? Sejam todos muito bem-vindos que tá chegando agora. Estamos aqui em uma aula sobre auxiliary verbs. Caso vocês não me conheçam, seja a primeira vez de vocês aqui no canal ou na live. Meu nome é Rodrigo Matos. Teacher Rodrigo Matos. Ok? E nós estamos tendo essa aula hoje. Caso vocês tenham alguma dúvida, deixem aqui no chat ou mandem via LivePix, que tá aqui em algum lugar, né, o link tá aqui no chat já. Vamos lá, ó. Jimmy mandou, até agora tá easy. Ok, that's great then, man. Vamos lá, vamos avançar. Deixa eu só tomar um gole aqui. Pera aí. Ninguém tá falando do som, então acho que o som tá bom, né? Tá, vamos lá. Ó, temos aqui então uma analogia, tá? O action verb é o atleta. Ele faz o trabalho, ele é o cara principal. Se não tem o action verb, não vai ter o auxiliary verb, ok? Na verdade, essa frase que eu falei não é muito correta, mas vocês vão entender isso mais adiante. Ó, o auxiliary verb é o técnico, ele organiza, mas não entra em campo, ok? Então isso aqui é uma... It's a pretty good analogy. It's a pretty good analogy, if I do say so myself. Ó, mini exercício interativo. Vamos lá, ó. She is studying English. O is aqui, porque essa frase tá no present continuous. O is, que caso vocês não saibam, é o verb to be. Aqui vai ser o auxiliary. E o studying vai representar a nossa action. Temos a question, do you like pizza? Do vai ser o auxiliary. Like vai representar a nossa action, ok? Bom, vamos falar aqui então, vamos ver alguns outros. Vamos ver o do, does e did, né? Que inclusive eu coloquei como título da live aqui, porque esses caras, muita gente costuma ter dúvidas sobre eles, tá? Vamos lá, ó. Explicação prática. Assim, ó, primeiro lugar, tá? Só pra desmistificar. Do, does e did são o mesmo verbo. Tu nunca vai utilizar dois ao mesmo tempo, porque não faz sentido, tá? O do e o does estão no present, o did tá no past. Simples assim. São só conjugações diferentes, ok? O does é pra third person, o do é pra todas as outras persons, que não são a third person, e o did vai funcionar pra todos no past, ok? Vamos lá. Practical explanation. Usados pra pergunta. Por que pra? Eu tenho essa mania de escrever assim. Para perguntas negativas no simple present e simple past, ok? O auxiliar carrega o tempo, o action verb fica na forma base, alright? E aqui, isso é uma coisa muito importante, tá, gente? Porque assim, ó, o que vocês têm que pensar e entender? O papel do auxiliary verb, ele é basicamente o quê? Não é expressar a ação. Eu sei que eu tô sendo repetitivo, mas a gente aprende as coisas através de repetição, tá? Ele tá ali para ajudar a conjugar o verbo. E essa noção aqui é muito importante, porque tem muita gente que não sabe fazer isso em English. E aí não consegue falar da forma correta, se comunicar de uma forma clara. Se o auxiliary verb está presente na sentence, isso vai alterar a forma como tu vai colocar o action verb. Isso vai ficar mais claro com examples. Olha só. Quadro base. Tipo, affirmative, negative e interrogative question. Exemplo, you like movies. Como é que ficaria essa mesma frase aqui do affirmative no negative? Eu não posso falar you know like movies. You not like movies. Se tu pensa em português, se tu quer traduzir, vai trazer a tua forma de pensar do português pro inglês, sem saber como é que funcionam esses auxiliary verbs, tu já vai começar com vários problemas. Tá? Tu não pode colocar you not like movies. Não é assim que funciona. Para fazer o negative, basicamente o negative do like, nesse caso aqui, é don't like. Simples assim. Não dá para falar you not like movies. Good? Como é que ficaria a question? Do you like movies? É basicamente o mesmo verb, tá? O que é o don't? Don't é a contraction, né? Do e do not. Junta esses dois, coloca o apostrophe ali no meio. Don't. Ok? You don't like movies. E na question vai ficar do you like movies?
tá? Nesse caso aqui, a gente não vai ter contractions para a affirmative nem para a question, alright? Ponto de confusão, que ao longo dos meus 2 anos de ensino de inglês costuma acontecer muito, que então eu coloquei aqui nessa aula porque eu costumo ver bastante disso. Olha só. O S do he, she, it, que é a third person, vai para o does, não para o verb principal, ok? Então, aqui a gente tem uma frase no affirmative. He likes cats. Como é que ficaria no negative? Porque, né, eu falo I like cats, you like cats. Quando é no he, she, it, eu vou falar he, she, it likes cats. Eu preciso adicionar um S ali no final do verb para fazer a conjugation dele no affirmative, no simple present, ok? Quando a gente está fazendo negative, olha só o que acontece. O like vai ficar normal. Mas eu não vou utilizar o don't. Eu vou utilizar o doesn't. Por quê? Porque é a third person, ok? Por que não vai o S no final aqui, Rodrigo? Porque é isso que tu precisa entender. Esse aqui é um ponto importantíssimo dessa aula. Se tu tem um auxiliary verb, qualquer um que seja, do, does, don't, doesn't, did, didn't, na frase, o action verb fica na forma base. Porque o action verb, a responsabilidade e a função dele vai ser somente expressar a ação e nada mais. Quem vai fazer a conjugation vai ser o auxiliary verb. Então, se eu tenho aqui he doesn't like cats, o doesn't está conjugando. Eu não preciso colocar o S aqui. Se eu colocar o S, não é um caso de tipo, a pessoa não vai entender o que eu tô falando. A pessoa vai entender, mas é tipo aquela sensação assim, sabe quando tu fala, eu não falo, né, mas eu já falei muito isso, aquele carro é mais grande. Aquele carro é mais grande. Tu entende exatamente o que eu falei, mas tu sabe que tá errado, porque a gente não fala mais grande, a gente fala maior. O correto não é aquele carro é mais grande, é aquele carro é maior. Então vai causar um estranhamento. Vai causar um estranhamento, entendeu? Eu costumo classificar os tipos de erro que a gente tem em inglês, né? Eu boto geralmente em 3 níveis. O nível número 1 é um erro que nem esse daqui, é um erro de conjugação. A pessoa ainda vai entender a mensagem, né? Mas vai causar aquele estranhamento. Depois a gente tem o erro de nível 2, que é tipo, pode já causar uma confusão. E a gente tem o erro de nível 3, que é quando a pessoa tá simplesmente pensando em português e querendo enfiar aquilo ali goela abaixo no inglês, que não vai se encaixar porque não faz sentido nenhum, e aí a pessoa não vai entender nada do que tu tá falando. Mas eu não vou falar sobre níveis de erros aqui nessa aula, alright? Então, vamos lá. Bom, tá. Alguma dúvida até aqui? Por favor, tem gente aqui, eu quero saber, eu quero ouvir vocês, tá? Porque se vocês não participarem da aula e não escreverem nada no chat, eu sei que vocês provavelmente devem estar prestando atenção, mas a coisa não vai funcionar, tá? Eu preciso que vocês conversem comigo, alright? Então, se tiverem perguntas até agora, mandem. Se tiverem entendido, mandem só um joinha ou, Rodrigo, tô entendendo, I understand, qualquer coisa, ok? Mas interajam comigo. Ó, o Jimmy mandou, pra mim tá de boa, então perfect, that's good. Parece que eu tô indo um pouco lento aqui, gente, mas assim, eu tô querendo... Isso aqui é um conteúdo muito básico, então eu tô querendo realmente fazer com que todo mundo consiga acompanhar, tá? Por isso que eu tô sendo um pouquinho mais didático, extra didático aqui, alright? Vamos lá. O Wesley também é o nosso membro aqui. Fala, Wesley. How are you, my man? Are you good? O Jimmy mandou ali, tá muito bem explicado. E o Wesley, estou compreendendo de forma bem lenta. A gente não chegou no final ainda, Wesley. Então fica comigo aqui porque a coisa vai clarificar ainda mais conforme a gente for avançando, ok? Vamos lá. Seguinte. Eu vou fazer uma atividade com vocês aqui. Vamos ver se isso vai funcionar, tá? Vocês têm que me mandar no chat, tá bom? E não coloca em inteligência artificial. Eu tô dando uma aula aqui pra vocês. Vamos participar, pelo amor de Deus. Olha só. Temos aqui, então, uma atividade, né, de transforming the sentences. Eu adoro fazer essas atividades, tá? Que a gente pega uma frase no affirmative, transforma ela pro negative, pro interrogative e por aí vai. Bom, temos aqui essa primeira frase. She plays the piano. Que é uma frase no affirmative. O que eu quero que a gente faça? Eu quero transformar essa frase no negative.
né? Com tudo isso que a gente já viu até agora, a gente já sabe um pouquinho como é que a gente pode fazer isso. Porque, inclusive, eu utilizei o verb to play nos primeiros exemplos ali em cima, ok? Então, na opinião de vocês, como é que fica essa frase aqui? She plays the piano no negative. Mandem aí no chat, por gentileza. E aí vocês vão mandando e eu vou escrevendo aqui, ok? Quero saber como é que a frase she plays the piano fica no negative. Estou esperando a resposta de vocês. Vou dar um timerzinho, tá? Vou dar um timer de 1 minute. Agora é 8:09 aqui pra mim. 1 minute. Quando for o 8:10, 10 past 8, eu vou colocar a resposta. Olha aí, ó. Jimmy California. She doesn't play the piano. Tá, a parte principal deu pra pegar, cara. Vamos lá, eu vou só fazer uma correção aqui, ó. She doesn't play the piano. Ó, o Thiago Marcelo colocou ali. She doesn't play the piano. Perfect. Perfect. Os dois estão corretos, tá? Só o Thiago ficou ali perfeito. O Jimmy, a gente só teve ali uma falta de apóstrofe, mas não é nada demais, tá, cara? Fica chill out, it's all good. Ó, Wesley mandou, she doesn't play the piano. Olha aí, vocês estão craques. Estão craques. Eu vou até copiar daqui, ó. Não vou copiar, vou escrever, ó. She doesn't play the piano. Oh, God. Perfect, really good, really great. Tá aí. Tá, temos aqui então she doesn't play the piano, que está no negative. Muito bem. O que não pode fazer? Não pode falar she not play the piano. She not plays the piano. Não dá pra fazer isso, tá? E não precisa colocar também ali o s no final do play, porque a gente já tem o doesn't, tá? Então tem o auxiliary verb ali, não precisa colocar, não precisa conjugar o action verb, ok? Good. Tá, temos aqui isso aqui no negative. Como é que vai ficar essa frase she plays the piano na question? Vamos transformar ela em uma interrogative sentence. Como é que fica na opinião de vocês? Mais um minutinho. Let's go, let's move it. Estão respondendo rápido, tô gostando. Gosto de dinâmica, é isso. Quanto tempo a gente tá de live aqui já? 48 minutos já. Does she, the piano, só faltou o play, cara. Só faltou o play. Mas a parte principal, né, a parte que a gente tá trabalhando aqui agora, que é fazer essa inversão e tal. Eu não tô ensinando aqui pra vocês como é que a gente faz affirmative, negative, interrogative sentences, tá? Eu tô simplesmente assumindo que vocês já conheçam isso daí. Se vocês não conhecem, starting point pra vocês, right? Does she play the piano? Olha, ó, Thiago Marcelo, perfect, very good. Mas é isso aí, tá? Até deixa eu fazer um comentário nisso aqui que o Jimmy colocou. Does she the piano? Quando eu coloco ali só does she the piano, tá faltando o action verb, né? Então, eu falo does she the piano, tipo, eu não sei qual é a action dessa sentence, tá? Então, a gente precisa colocar o play ali também. Mas no big deal, tá, Jimmy? It's all good, man. Vamos lá, então. Ó. Does she play the piano? Question mark, obviamente. No problem, Jimmy. Foi o que eu achei que tinha acontecido mesmo. Temos aqui o nosso interrogative. Bom, vocês já sabem o que vai acontecer agora, né? Só que agora a gente tá falando sobre past. É. Vocês já sabem como é que funciona o simple past? They went to school. They went to school. Went, essa palavrinha aqui, é o past do verb to go. Good? Como é que isso aqui vai ficar na opinião de vocês? Negative, primeiro. Como é que they went to school fica no negative? Porque they went to school é uma affirmative sentence. Vamos lá, minha gente. Vamos lá que a gente tem coisa ainda. Tô gostando, tem gente hoje aqui. A última vez eu fui fazer. Eu ia fazer uma live sobre. Eu tô esperando as respostas de vocês, tá? They went to school no negative. Vamos lá. Let's go, let's move it, let's move it. A última vez que eu fiz live aqui, eu ia dar uma aula, justamente essa aula aqui, mas não apareceu gente. Daí eu, não vou fazer isso, cara. Preciso de gente aqui, né? They don't go to school. Tá.
Vou botar aí 70% de acerto, tá, Thiago? A lógica tá correta. Só que essa frase, they went to school, tá no past. Então vou te dar mais uma chance. They don't go to school tá correto, transformando isso pro present. A gente tá deixando no past. Como é que vai ficar, então? Vai ter que mudar um verbo aí, Thiago. They don't go to school. Jimmy, they won't go to school. A forma, tipo, também tá correto, só que é o past, gente. They won't go to school é no future, né? Que won't é a contraction do will e do not. Como é que fica no past? Eu quero saber no past. They went to school, affirmative. Negative vai ficar... What is it gonna be? They don't... Oh my God. Tá começando uns chutes aqui agora. They don't go to school. Vamos lá. Ó. Como é que é o past do don't? Vamos partir disso. Como é que é o past do don't? Me digam isso. Se tu souber o past do don't, do not, contraction fica don't. Como é que é o past do don't? É só isso que precisa arrumar. Didn't. Pronto. Tá aí, ó. Então, se a gente transformar they went to school, que é uma affirmative sentence, por negative, vai ficar they didn't go to school. Tá vendo? E é assim que eu ensino as coisas, tá? Eu não dou a resposta. Eu vou, né, fazendo mais questionamentos de coisas que, de repente, vocês já saibam, e aí a gente vai trabalhando a coisa toda, alright? É isso, minha gente. Bom, they went to school, they didn't go to school. Olha só o que aconteceu. Presta atenção. They didn't go to school. Tu tá vendo que o go tá no present. Por que ele tá no present? Porque nós temos um auxiliary verb que é o did not. Fizemos a contraction, ele fica didn't. Ele fez a conjugation já. Ele já fez a conjugation. Eu não preciso botar o go no past, que seria went. Aqui na affirmative sentence eu coloco went porque não existe nenhum auxiliary verb aqui. Mas, no negative, sim. Nós temos o didn't. Então não precisa colocar o go no past. Porque senão a gente vai ter uma double conjugation. E vai causar aquele mesmo problema que eu falei lá antes. Alright? Bom, vamos transformar... Aí, agora ficou correto, Thiago. Isso aí. They didn't go to school. Vamos transformar agora esse they went to school para uma question. Interrogative. Como é que vai ficar? Diga-me... Quero saber como é que vai ficar they went to school como uma question. Tô esperando. Tô esperando e matando minha sede. I'm kinda thirsty tonight. Did they go to school? Jimmy, California? Got it. 100%. Did they go to school? Question mark. Very good, Jimmy. Very good. That's it. Tá aí, gente. Ó, mesma lógica. Claro, isso aqui não é uma negative question, então did. Tem o did, que é o past do do. Não precisa colocar o go no past. Alright? Falar did they went to school ficaria uma double conjugation, não daria certo. Alright? Pronto. Tá aí a nossa atividade, então. Tá, ó, essa aqui foi a nossa atividade de hoje, tá? Eu vou seguindo um pouquinho mais aqui, porque senão a aula vai a 3 horas e é sexta de noite, daqui a pouco vocês vão querer sair pra algum rolezinho, coisa do tipo, e eu não vou ficar aqui trancando vocês. Mas vamos lá, vamos avançar. Como é que tá aqui até agora, gente? Eu gosto sempre de fazer assim, ó, eu explico as coisas, a gente faz uma atividade e vamos praticando. Tá claro, tá muito confuso. Não tá entendendo nada? Me fala se não estiver entendendo nada, pelo amor de Deus, eu quero saber de vocês. Eu tô dando a aula aqui é pra vocês, eu reservei esse tempinho aqui na minha sexta-feira pra ajudar vocês. Como é que tá? It's good so far? Tell me. Tem alguma outra question? Mandem, que eu não... Você sabe que eu não faço live toda hora, hein? Inclusive, eu tô gostando dessa live. Eu acho que se as lives continuarem assim, com vocês interagindo e tal, eu posso começar a fazer com mais frequência essas lives aqui. Mas precisa ter interaction. Precisa ter a interaction from you guys. Deixa
Deixa eu ver aqui. Deixa eu só me certificar que ninguém mandou nada no LivePix, porque ele não tá ativado ali. Ok. Tá, bom, ninguém falou nada, então vou assumir que está tudo certo. Vamos avançar? Let's move it! Let's move it. Tá. Verb to be como auxiliary verb. A gente tá falando agora sobre, né, do, did, does. O verb to be, que é aquele que vocês estudam lá no ensino fundamental inteiro, no ensino médio inteiro, aí vocês vão pro curso de inglês, estudou ele de novo. Sabe que eu não posso culpar tanto assim a galera que ensina, porque o verb to be, ele é muito importante. Se tu não souber o verb to be em inglês, a coisa fica complicada. Ele faz muita coisa acontecer. Alright? Deixa eu só clicar aqui pra ver se tá funcionando os links que eu queria mandar. Foi. Alright. Se vocês quiserem tirar dúvidas sobre os cursos aqui, quiserem saber dos cursos ou se tornar membro do canal, eu acabei de mandar aí pra vocês. Tem umas automações aqui pra deixar minha vida mais prática aqui nas lives. Alright? Mas vamos lá. Olha só. Então, verb to be como auxiliary verb. Explicação. O to be é o único verbo que pode ser principal and auxiliary. Ok? Ou seja, ele tem essa função dupla de todas essas coisas que eu falei até agora. Ele pode exercer a ação, ser o action verb, mas em determinados casos ele também pode exercer a função de auxiliary verb. Good. Quer dizer, peraí, só um pouquinho. Único não. É um dos verbos, tá? Porque tem outros verbos que também podem fazer isso. Deixa eu só ver aqui o que o Jimmy mandou. Eu sempre estudei em escola pública aqui em Pernambuco, teacher. O ensino em inglês era terrível. Tô aprendendo agora aos 40 anos de idade. Jimmy, deixa eu te falar uma coisa, cara. Eu já tive alunos até de 60 e poucos anos de idade, sabe? E eu sei que é muito clichê falar isso, mas... eu tenho 35, tá? Eu fiz 35 semana passada. Mas é clichê porque... Tu vai entender por que é clichê. Não é tarde demais, entendeu? Nunca é tarde demais. A questão é o quanto tu tá disposto, sabe? A realmente dedicar tempo pra aprender o idioma. Porque todos temos different walks of life, né? Diferentes caminhadas de vida. Eu comecei a estudar inglês quando eu tinha 11 anos de idade. Por quê? Porque a minha mãe decidiu me colocar num curso de inglês que eu nem gostava no começo. O que eu vou dizer agora? Que todas as pessoas precisam começar a estudar inglês com 11 anos de idade? Tem muitas pessoas que não têm essa condição, não têm esse acesso, não têm essa oportunidade. Então, se tu tá tendo a oportunidade agora, e é uma prioridade, principalmente se é uma prioridade pra ti, nada te impede. Nada te impede. Sabe? Claro que tem diferenças de quando tu é criança, adolescente, tu tem prioridades diferentes, né? Tu tem mais tempo livre. Isso acaba contribuindo para que tu aprenda de uma forma mais rápida também. Mas, não é porque tu tem 40 anos de idade que tu não vai conseguir mais aprender inglês, cara. Eu já ajudei tanta gente, cara. Tanta gente. Seja nos cursos, seja nas aulas particulares. Eu tô sempre interagindo com o pessoal nos cursos ali, né? Que o acesso é vitalício, inclusive, caso vocês não saibam. Mas não deixem com que a idade seja um impeditivo, um obstáculo para vocês aprenderem inglês, tá? Pelo amor de Deus, não cometam esse erro, tá? Não se auto-sabotem, alright? Vamos ver aqui, ó. It is true. Yeah, man, I totally agree with that one. It's totally true. Happy birthday. Late happy birthday. Nem sei se tá correto, quase. A little late. Yeah, man, it's not a problem. Not a problem. Eu não anunciei muito também. Quer dizer, eu fiz uma postagem aqui, né? Agora esse cupom já expirou, tá? Infelizmente, mas eu tinha dado ali na semana do meu aniversário 50% de desconto em todos os cursos. Eu não sei, me deu uma loucura ali. Eu nunca tinha feito isso antes. Mas enfim, vamos ver se isso vai acontecer novamente, tá? Good. Vamos continuar, minha gente? Vamos lá, né? Vamos lá, porque tem 9 pessoas aqui assistindo e eu preciso ensinar inglês pra essa gente. Tá, olha só. Então, o to be, agora retificando, é um dos verbos que pode ser principal e auxiliary. Comparação aqui nesse quadro que eu coloquei. Ó, verbo principal, I am happy. Nesse caso aqui, o verbo to be tá exercendo a função dele de action verb, que é expressar states and conditions. É para isso que a gente utiliza o verbo to be como action. Esse tipo de action que ele expressa
enquanto action verb in English, alright? Quando ele é um auxiliary verb, quando é que o verb to be vai funcionar como auxiliary verb? Continuous tenses. I am studying. Ajuda a formar o tempo contínuo, que é o que eu acabei de falar, tá? Então, olha só. I am studying. O verbo que está expressando a ação aqui é o studying, né? Com ing no final, por quê? Action in progress, continuous action. O am não está expressando action. Não tá. Só que nós temos a fórmula das continuous tenses, que é geralmente o quê? Verb to be mais o action verb com ing no final, tá? Então aqui no present continuous, que é o caso, I am studying. O am, que é o verb to be aqui, ele não tá expressando a ação de state de condition. Ele só está ali para conjugar o verbo to study para o continuous. Eu não posso falar I studying. Isso não existe, está correto? É aquele tipo de erro level number 1, tá? I studying, a pessoa vai te entender, vai, mas vai ficar aquela mais grande, vai causar aquele tipo de estranhamento, alright? Bom, vamos lá. Destaque nos continuous tenses, né? Nas continuous tenses, o be, o to be, precisa colocar um to antes quando a gente não está utilizando ele aqui. O to be é o auxiliar que dá o formato da ação em progresso, alright? Então, como é que ficaria aqui, ó? Work. Como é que ficaria isso no continuous? Working, mas em uma frase, conjugado da forma correta, I am working, tá? Am como auxiliary verb, não expressando a ação. Cook, she is cooking, ok? Verb to be aqui, is, que é o que a gente utiliza para third person, he, she, it, também vai estar aqui como auxiliary verb, ok? Play, they are playing, they, olha só, they are playing, ok? O are aqui, verb to be também, que a gente vai utilizar no plural, né? E lá pro you, também na second person do singular. Aqui está como um auxiliary verb. O action verb mostra a ação. O be, nesse caso, organiza a structure, ou seja, ajuda a conjugar para o continuous tense. Alright, pretty good. Essa parte aqui é para ser um pouquinho mais objetiva, tá? Deixa eu voltar um pouquinho aqui minha tela. Alright, vamos lá, questions, minha gente. Mandem questions, dúvidas, como é que estamos. Caramba, tem mais algumas coisas aqui ainda. Deixa eu ver quanto tempo a gente tá de live. Ó, eu vou fazer essa live, eu acho que em mais meia hora dá pra gente terminar de ver o restante do conteúdo que eu tenho aqui. Que eu vou querer falar o dúvidas de a gente já viu, o verbo to be a gente já viu agora. Eu quero falar sobre o have como auxiliary verb também, tá? Isso aqui é uma parte bem importante. A gente já vai dar uma pincelada no present perfect também. Alright? Tá, olha aí, ó. Jimmy California mandou até agora, tá top. Então, that's nice, man. That's pretty good. That's pretty good. Bom, a próxima parte, depois do verb to be, é o verb to have, tá? Isso aqui é bem importante, tá, gente? Isso aqui é bem importante. Eu já vou compartilhar minha tela aqui novamente. Eu só quero falar pra vocês que... Vocês já são inscritos aqui no canal? Se vocês não são inscritos aqui no canal, por gentileza, façam esse favor a si mesmos, tá? Eu não quero soar arrogante nem nada. Mas se inscrevam aqui no canal, assistam os vídeos. Eu faço vídeos aqui no canal do English Drops e toda semana tem vídeo novo. Tudo aqui preparado com muito amor, carinho e dedicação pra vocês. Alright? O Jimmy é inscrito. Eu já te vi várias vezes por aqui, Jimmy, seja em comentários e tal. Então eu tô ligado. Os nomezinhos verdes ali, obviamente, são inscritos, porque são membros também. O Wesley e o Everton. Alright? Mas é isso. É isso aí por enquanto. Bom, minha gente, olha só. Eu preciso ir ao banheiro rapidinho. Vocês me deem 2 minutes. 2 minutes que eu já vou voltar aqui. E a gente vai falar sobre o verb to have como auxiliary verb, ok? Deixa eu só colocar aqui, ó. Vou colocar aqui, bathroom. I will be right back. Jimmy, por favor, torne-se membro, tá? Vai estar fazendo favor a ti mesmo. Já volto, tá? Just a moment. Vou mutar aqui rapidinho.
All right, that's about it. So we are back. Let me take this out. Okay, that's it. Vamos lá. Olha aqui, ó. Eu estava no banheiro, mas já voltei, tá, gente? Deixa eu só ligar o meu cancelamento de ruído aqui, porque eu tenho ventilador a toda aqui na minha cara. Deixa eu ver aqui o que o pessoal tá mandando. Olha aí o Pleasanth PLZNNFF. Cheguei hoje aqui, sou novo. Seja muito bem-vindo, PLZ. Seja muito bem-vindo, caso tu não me conheça ou quem estiver chegando novo aí. Meu nome é Rodrigo Matos, eu sou professor de inglês, especializado em ensinar inglês para brasileiros. Há mais de 12 anos nessa profissão. Alright? E sejam todos muito bem-vindos ao canal do English Drops, que é o meu canal aqui no YouTube, onde eu ensino inglês sem depender de tradução. Alright? Então sejam muito bem-vindos. Tá, olha só. Deixa eu ver aqui. Jimmy, suas aulas ajudam demais. Pô, cara, eu fico feliz demais, porque a intenção é essa mesma. É ajudar vocês todos, alright? Minha galera. Eu vou baixar um pouco essa luz aqui, peraí. Que a minha noiva tá me assistindo ali no quarto. E quando eu fui no banheiro, eu passei ali rapidinho. Está muito forte essa luz. Deixa eu baixar um pouquinho. Yeah, I'm gonna let it be this one. Okay, that's good now. Muito bem. Tá, deixa eu ver aqui o que mais. Davidson Novassati. Alguém faz o starting point. O Everton faz, mas eu não sei se o Everton tá aqui agora. Acho que o Everton, de repente, já saiu. Tá. Quando chegar lá no final da live, Davidson, eu vou mostrar rapidinho um pouquinho dos cursos ali, tá? Pra quem tem dúvida. E vou tirar dúvidas sobre os cursos também, tá? Starting Point, Desafio de Strava, AI Speaking Lab, o English Drops Reservoir, que é a área de membros VIP aqui. Só que eu vou deixar um pouquinho mais pro final ali da aula, alright? Deixa eu ver aqui, ó. Did he go to the bathroom? Perfect, Thiago. É isso aí, cara. Canal top para aprender inglês, ótimas dicas. Thank you, Jimmy. Não, como funciona o starting point, Thiago. Bom, depois eu vou explicar, tá, gente? Bom, vamos continuar. Let's move on. Senão a gente vai até amanhã, né? Não queremos ir até amanhã. E eu tenho que jantar ainda, não jantei ainda, right? Vamos lá, então, aqui, ó. Verb to have como o auxiliary verb. Bom, esse aqui é um conteúdo, tá, gente? Que é a mesma coisa, na verdade, da questão dos auxiliary verbs, só que o verb to have, quando ele tá atuando como auxiliary verb, esse conteúdo em si ele já é um pouquinho mais avançado, tá? Porque o verb to have, ele é o auxiliary verb das perfect tenses. Present perfect continuous, past perfect. Esse é um conteúdo já mais de bem intermediário, querendo ir pro avançado, tá? Mas vamos lá. Eu vou dar alguns exemplos aqui, vocês vão conseguir entender um pouquinho melhor, porque a lógica dos auxiliary verbs não vai ser alterada tanto assim, alright? Bom, temos aqui então, verb to have, verbo principal versus auxiliary. Por isso que eu corrigi aquilo ali antes em relação ao verb to be, porque ele não é o único, tá? O verb to have também pode ser um action verb ou um auxiliary verb. Bom, explicação prática. Quando to have... Oh, God. Vamos fingir que isso aqui não aconteceu? Possession, porque eu falo que eu não trabalho com tradução e eu fiz o esqueleto dessa live aqui e eu não me liguei nisso daqui. Quando to have representa possession, por exemplo, I have a book, I have a car, I have an English class today, ele vai estar atuando como action verb, ele é o principal verb, main verb, ok? Quando aparece no present perfect, ele é auxiliary. Se tu não conhece o present perfect, esse é um conteúdo que vai estar no Breaking Barriers, tá? Esse conteúdo não está no starting point e eu não vou abordar ele todo aqui porque que a aula vai até meia-noite se eu começar a falar sobre o present perfect aqui. Mas é só pra conseguir entender, alright? Vamos lá, olha só. Então temos aqui o mesmo quadro que a gente utilizou antes. Verbo principal e verbo auxiliar. I have a car.
Posse. Possession. Tá? Sabe, né? Quando eu falo I have a car, tu entende que the car is my property. Good? Então, I have a car. Acho que, né, tu não precisa fazer um curso de inglês para entender como é que funciona o have nessa forma mais básica. Então, I have a car, acho que dá para entender, né? I have a book, I have a car, I have a whatever it is, my man. Bom, quando ele é um verbo auxiliar, o que acontece? I have finished my homework. Aqui nesse caso, o have não está expressando possession. Ele está expressando o quê? Ele só é um auxiliary verb. Ok? Bom. Finished. Verb to finish. Past. Finished. Ok? My homework. Eu poderia falar I finished my homework. Só que se eu falasse I finished my homework sem o have, ele estaria no simple past e não no present perfect. Eu vou dar uma explicação super básica, tá? Aqui. Qual que seria a diferença entre I finished my homework e I have finished my homework? No simple past, quando eu falo I finished my homework, eu tô falando no past, em um tempo no past que não tem uma relação com o present, não tem nenhuma connection com o present, tá? E ele é um time que já tá over, it's finished. Quando eu falo I have finished my homework, que daí não é o simple past e é o present perfect, eu também estou falando sobre o past, mas eu não sei exatamente o time. Porque tu precisa entender, quando a gente tá falando sobre o past, o past pode ser o quê? Pode ser yesterday, mas pode ser 200 years ago, 2000, 2 million years ago. O past não é infinito, mas ele é muito abrangente, ele é muito grande, digamos assim, ele é muito amplo, né? Então, quando eu falo I have finished my homework, tu vai entender que essa foi uma action que happened, occurred in the past, mas tu não vai saber o time exatamente, ok? Muito bem. Por que eu tô trazendo isso daqui? Porque geralmente, principalmente na questão do conteúdo mais básico, né? Quando eu tô ensinando inglês ali no starting point. E esse exemplo, inclusive, ele tá no starting point, tá? Eu tô ensinando ali o que é uma formative sentence, uma negative, uma interrogative sentence, né? Uma question. E aí eu começo a falar sobre o verb to have ali no starting point, que é justamente onde eu introduzo essa noção de auxiliary verb, que é essa aula que a gente tá tendo aqui hoje. Aí eu tô tendo aula ali com o aluno, eu tô explicando ali no curso, né? I have a car. Faça essa frase no affirmative. Como é que fica essa frase no negative? O cara chega, ou a mina chega e fala I haven't a car, ou I have not a car. Nope. That's not right. That's not possible. Nope. Ok? Eu entendo por que isso acontece. Por quê? Porque isso tem muito a ver com a forma como a gente pensa em português. Tá? E aí, quando tu só estudou o verb to be, não estudou nenhum outro verbo, não sabe o que é um auxiliary verb, a forma mais intuitiva vai ser realmente essa de querer simplesmente colocar o not, ou fazer a contraction ali, I haven't a car é o negative, pronto, acabou. É isso daí. Não. O negative de I have a car é I don't have a car. No simple present. E por que isso aqui é um problema e é algo que eu preciso explicar? Porque se tu fala I haven't a car, se tu faz essa contraction do have com o not e fica haven't, tu tá basicamente transformando o have em um auxiliary verb. Haven't a car e don't have a car não são a mesma coisa. De uma forma muito coloquial, mas assim, ó, extremamente informal, as pessoas utilizam esse haven't, tá? Como um negative pro verb to have, como sendo um action verb. Mas isso é uma coisa até meio rara, sabe? Então, eu nem costumo considerar que isso é o inglês do dia a dia, porque não é uma coisa tão frequente que acontece assim. Tá? Então, não é correto a gente falar I haven't a car. O correto é I don't have a car, que é o que a gente já viu antes ali. Don't, doesn't, pro negative, do, does, pra question,
e tudo mais, alright? Bom, explicação. Quando have é o verbo principal, ele precisa do para negativa ou pergunta. Mas quando have é auxiliar, ele mesmo faz o trabalho, ok? Bom, olha só. Exercício. Transformar frases afirmativas. Só que agora eu vou... Só se vocês responderem muito rápido, tá? Porque eu não quero alongar tanto assim a live. Ó, I have a dog. Como é que ficaria? Negative, I don't have a dog. Eu já coloquei a resposta aqui, na verdade. Se quisesse transformar isso aqui em uma question, ficaria do I have a dog. Não poderia simplesmente inverter ali, né? Porque se tu não fez o starting point ainda, deixa eu te explicar isso. Quando a gente faz uma question, basicamente o que a gente faz? A gente inverte a ordem das palavras ali, né? Então, I have a dog ficaria have I a dog. Só que nesse caso aqui, como a gente precisa utilizar o auxiliary verb pro have, ficaria do I have a dog. Se a gente quisesse transformar essa affirmative sentence em uma question, alright? Olha só. Essa frase aqui tá no Simple Present. Agora, isso daqui está no Present Perfect, que vai falar sobre o past, tá? Isso costuma confundir muito o pessoal, tá? Ah, Present Perfect, mas não tá falando sobre o Present? Não, o nome é Present Perfect, mas a gente utiliza o Present Perfect para falar sobre o past. Eu não inventei as regras do inglês, tá? I'm so sorry about that. Eu não tenho muito o que fazer em relação a isso. Inclusive, isso é uma coisa que eu estou preparando para essa aula do Present Perfect que eu tô gravando pro Breaking Barriers, porque isso aqui costuma confundir muita gente, tá? I have eaten breakfast. I haven't eaten breakfast. Isso aqui seria uma frase no affirmative. I have eaten breakfast. Né? No affirmative do present perfect. E no negative, aí sim. Aí eu posso utilizar o haven't. I haven't eaten breakfast. Porque aqui o haven't e o have, eles são auxiliary verbs. O have... Com essa parte aqui da aula, eu estou querendo dizer basicamente o quê? O have é o auxiliary verb somente das perfect tenses. Present perfect continuous. No past perfect também, só que daí é o had, tá? Mas esse não é o assunto para a aula agora. Muito bem, tá? Se vocês não têm muita ideia em relação ao present perfect... de repente isso aqui seja um pouquinho mais difícil de entender, mas é uma coisa que eu gostaria de falar, que a parte principal, principalmente para quem tem o inglês muito básico ainda, é que tu entenda que não dá para tu simplesmente fazer que nem verb to be. Tipo, I'm not happy é o negative. I am happy, I'm not happy é o negative. I have a car, tu não pode falar I haven't a car. Não é assim que funciona, tá? Então tem essas pequenas coisinhas que a gente precisa pensar e saber como utilizar. Que isso tu coloca, né, faz a contraction ali do have e do not e faz haven't. Aí a gente está transformando o have em um auxiliary verb lá do present perfect. E é algo que a gente precisa parar e prestar atenção, ok? Muito bem, tá. Temos essa parte aqui. Agora vamos falar um pouquinho sobre modals. Can, should, must, ok? Essa parte aqui é bem interessante, tá? Ah, inclusive, gente, se vocês tiverem dúvidas, por favor, tá? Eu não preciso ficar falando isso aqui pra vocês toda hora. Se tiverem alguma dúvida, mandem no chat, porque o chat não é deletado, tá? Eu tô sempre cuidando aqui. Se tiver alguma dúvida, mandem ali, alright? Tá, deixa eu voltar aqui rapidinho. Como é que tá até agora aqui? Por favor, conversem comigo. Right. That's good, Jimmy. That's good. Deixa eu ver como é que tá aqui. Deixa eu ver aqui na Twitch também. Eu estou online na Twitch também, tá, gente? Oh, God, man. Só tem bot aqui na Twitch. Tá complicada a coisa. O que tá acontecendo? Por que está unstable na Twitch? I have no idea what that's happening. Bom demais, Wesley mandou perfect. Thiago mandou ok, gente. Bom, vocês estão gostando? Então, pra mim, isso é o suficiente pra gente continuar. Let's go? Let's move on. Ok. Bom, voltando aqui. Modals, can, should e must. Tá, isso aqui é muito fácil, tá? Eu acho que isso aqui é mais fácil do que aquela parte anterior que eu tava falando. Explicação prática. Os modais, ou modals, que nem a gente chama em inglês, eles são special auxiliary verbs. Porque o que eu expliquei até agora é que os auxiliary verbs, eles vão funcionar como, né, eles vão ajudar a conjugar os verbs ali, né? Seja pro negative, pro interrogative,
ou pro past, present perfect e tudo mais, ok? Lucas PL, ok, man, that's good to have you here, man, welcome. Agora os modals, eles também vão ter essa função, só que eles vão ter uma coisinha a mais. Eles vão adicionar uma extra connotation, um extra meaning ao action verb, que é o que a gente vai ver agora, ok? Deixa eu ver aqui, o Davidson mandou. Normal dá embaralhada em que é iniciante, né? Nossa, Davidson, se tem uma coisa que eu posso dizer que é normal, é isso, cara. Não tem como não. Pensa assim, ó, Davidson. Tu tá aprendendo uma coisa que não é como aprender a montar um Lego. Tá? Que tu vai encaixando as peças ali, daqui a pouco tu não encaixa uma, mas tu vai encaixando até, né, conseguir chegar ali na peça correta. Envolve muita coisa, tá, cara? Então a gente precisa ter um pouquinho de paciência e tal. Que nem eu falei, o último conteúdo que eu falei aqui agora do have, ele tem até uma certa conexão com o nível mais básico, assim, mas ele também tem uma conexão com o nível mais intermediário avançado, quando eu falo sobre esse tempo verbal do present perfect e tal. Então, totalmente normal se tu estiver no nível iniciante que tu não conhece isso daqui, tá? Fica tranquilo, fica tranquilo. A gente tá aqui pra ver todas essas questões. Bom, vamos aos modals. Can, should, must. Explicação prática. Os modais são... oh my God. Os modais são auxiliares especiais. Eles sempre vêm antes do verbo principal e nunca usam do, does e did. Por quê? Porque eles já são auxiliary verbs, então não vai precisar. Eles vão fazer esse papel, ok? Vamos lá. Affirmative. Utilizando o can. O can eu acho que o pessoal já deve saber, mais ou menos, que o can a gente estuda também lá no ensino fundamental médio, né? Can, ele é um auxiliary verb que além de, né, se passar pro negative, passar pro interrogative, ele também vai adicionar a connotation de quê? Ability, capability, permission, dependendo da frase. Pode ter essas três connotations. Às vezes eu vou misturando um pouquinho o English com o português. Isso é uma coisa que acontece muito comigo, ok? Porque eu não traduzo, né? Então, essas coisas acontecem, mas aí vocês vão se acostumando. Alright, tá, vamos lá, ó. You can swim. Não sabe o que é swim? Vou te explicar o que é swim agora sem utilizar a translation. Ó, water, isso daqui é swim. Swimming in the ocean, swimming at the beach, swimming in the swimming pool, isso aqui é swim. Eu faço essa action aqui, se tu não souber o que é swim, temos um problema, ok? Tá, como é que ficaria no negative? You can't swim. Ah, Lucas, no translation, my man. No. Não traz translation, ó. No translation. No translation, please. I do not want to hear translation again. Bom, deixa eu ver só se a minha voz voltou normal aqui. Peraí. Test. One. Ok. Tá. It's back. Tá. No translation. Ok, no translation. I can swim in the river or in the pool. That's good, man. That's it, Thiago. That's it, man. Tá? Então, assim, ó, quando eu falo, eu poderia simplesmente falar you swim. You swim. Seria uma frase no affirmative, sem you can. O que muda quando eu falo you can swim? Eu tô adicionando essa connotation, né, esse meaning de ability de swim. I can swim, so it's possible for me to swim. É diferente de apenas swim. Can swim expressa essa possibility, essa ability. Como é que ficaria na question? Can you swim? Ah, mas não poderia utilizar o do you swim, Rodrigo? Claro! Claro, eu disse que não podia, eu não disse que não podia. Só que can you swim e do you swim não são a mesma coisa. Can you swim? Eu estou perguntando, it's possible. Is it possible for you to swim? Can you swim? Agora, quando eu pergunto do you swim, eu não estou especificamente falando sobre possibility, se tu tem essa skill, enfim. Então tem uma pequena mudança ali na connotation, ok? Ponto importante.
que não dá pra fazer aqui, já que eu tô falando sobre todas essas coisas? Do you can? Não dá. Por quê? Porque isso aqui é um auxiliary verb, isso aqui é um outro auxiliary verb. Tu nunca vai ter dois auxiliary... Ó, a regra de ouro, tá? Nunca vai ter two auxiliary verbs na mesma oração. Na mesma clause, que a gente chama em inglês, tá? Simplesmente não rola. Tiago, até deixa eu só corrigir uma coisa dentro da tua frase. I can swim in the river or in the pool. Só não dá pra colocar o ing no final do swim, tá? I can swim não dá. Tu pode falar I am swimming in the river or in the pool. Quando tu utiliza o can, should, must ou qualquer um desses outros aqui, tu não pode colocar o ing no final do verb. Tá? Porque se tu coloca o ing no final do verb, é o quê? Ele tá indo pro continuous. E aí, automaticamente, o auxiliary verb vai ter que ser o verb to be. Por quê? Porque é uma continuous tense. E é assim que funcionam as coisas. Alright? Mas não é uma mijada, tá? Só uma pequena correction ali pra te ajudar. Agora que eu me dei conta disso. Good. Tá. Então, não dá pra falar do you can or you don't can. Não dá. Ok? O modal já é o auxiliary. Seria I can to swim in the river. Mais uma, Thiago. Tem uma regrinha especial pro can, tá? É porque assim, eu tô explicando aqui o can, should e must como auxiliary verbs, mas eu não tô entrando tanto dentro deles. Quando a gente utiliza o can, ele nunca é seguido de to. Isso é uma regrinha específica do can, do should e do must, na verdade. Sempre que tu utiliza esses auxiliary verbs, tu nunca vai utilizar o to. After. Tá? Então, não vai falar I can to swim. Tu vai falar I can swim. É sempre o can e o action verb já juntos. Right? Bem simples. Isso aqui é uma das poucas regras em inglês que não tem muita exceção. Alright? Tá. Muito bem. Então, o modal já é o auxiliary. Exercício. Tu dá frases e o chat transforma em negativa e pergunta. Vamos lá. She should study. They must go now. Ó, vamos fazer isso daqui no negative e isso aqui no negative também. Só pra tu saber, pra vocês saberem. O should, o can adiciona essa connotation de possibility. O should vai adicionar a connotation de quê? De opinion, recommendation, suggestion, ok? Então se eu falo assim, ó, you can study English, é a mesma coisa que eu falar it's possible for you to study English. Se eu falo you should study English, eu tô fazendo uma recommendation pra ti. Agora, se eu falo you must study English, o must, ele tá... É como se fosse uma strong recommendation, strong suggestion, ok? Então, o must é como se fosse um should um pouquinho mais forte, alright? Então, basicamente, o can, o should e o must, eles adicionam, além de funcionarem como auxiliary verbs, eles vão adicionar essa extra connotation, ok? Olha aí, ó. Jimmy mandou. She shouldn't study. Nice! Tá aqui no negative. Vamos lá então, Jimmy. She shouldn't study. Perfect, my man. Perfect. Como é que ficaria isso aqui no interrogative? E mais alguém? Me manda aqui. They must go now. Como é que ficaria isso aqui no negative? Waiting for you guys. Vamos lá, minha gente. Vamos lá. Let's move it. They mustn't go now. You got it, Jimmy. They mustn't go now. Ok? Lembrando que shouldn't é a contraction do should e not. Mustn't é a contraction de must not, tá? E por que eu tô colocando esses exemplos aqui com contractions? Porque eu sempre recomendo que tu utilize as contractions, tá? Se existe uma contraction, utilize ela. Porque no dia a dia as pessoas utilizam contractions all the freaking time. Sempre acontece, tá? Tu precisa te acostumar com as contractions. Não é que as pessoas não formem não falem as coisas, não se comuniquem com as palavras separadinhas e tal, mas é muito mais comum tu escutar e ler contractions do que a forma extensa. E aqui nem é tanto uma questão de ser um inglês mais formal ou informal, tá? Pratiquem as contractions, porque isso aqui lá na frente é o que vai te ajudar também a entender
aquele sentimento de embolamento que tu tem muitas vezes quando tu tá escutando algo em inglês. Ah, eles estão falando rápido demais, eu não consigo entender. Muitas vezes isso é falta de familiaridade com as contractions, tá? Então, estudem contractions. As contractions, tem uma aula sobre elas lá no Starting Point também, alright? Muito bem. Tá, vamos deixar aqui. Isso, ó, eu vou fazer isso daqui, tá? Ó, como é que ficaria na question? Should she study? Basicamente assim, ok? Como é que ficaria essa daqui? Must they go now? O que tá acontecendo, cara? Por que ficou desse tamanho? Must they go now? Basicamente, jogamos o should pra frente, o must pra frente, temos a nossa question. Alright. Muito bem, gente. Tamo bem até aqui, né? Tamo bem, eu acho. Vamos seguindo. Olha só, Thiago mandou ali. Eu ia montar a frase assim, mas tive medo. Thiago, medo? Assim, tu não consegue controlar, tá? Tudo bem. Mas, cara, vou te dizer uma coisa. O medo, a vergonha, essas coisas, assim, elas são um obstáculo grande, tá? Pra eu estar aprendendo inglês. Porque se tu ficar com medo de falar as coisas, cara, tu não vai falar elas. E se tu não falar, tu não vai praticar. E se tu não praticar, tu não vai aprender inglês. Então, assim, não tenha medo de errar, tá, cara? Isso é uma coisa que eu sempre falo pra todo mundo. Às vezes a pessoa fica com medo de iniciar uma conversa com alguém em inglês. Porque eu não sei as coisas, porque eu vou falar errado, porque eu vou... Cara, as pessoas têm coisas mais importantes do que ficar ali julgando o teu inglês, tá? Eu sempre falo isso pra todo mundo, porque é verdade. Às vezes as pessoas criam uns monstros, assim. Eu não posso falar, porque se eu falar errado, o que vai acontecer se eu falar errado? Não sei o que vai acontecer. A pessoa não vai entender. E aí, quando a pessoa não entender, tu repete, tu fala de outro jeito. Cara, não dá pra ficar com esse medo toda hora, que só atrapalha, alright? Então é isso aí, tá? Muitas coisas que eu falo aqui, tá, minha gente, de dicas que eu dou, não é só questão de dica de questão de gramatical e tal, são do teu próprio mindset. Eu sei que essa é uma palavra que os coaches adoram. Eu não sou muito fã de coaches, mas enfim. A questão aqui é a seguinte. Tu precisa mudar a forma que tu encara o idioma, entendeu? E eu costumo falar isso muito nos vídeos, porque acho que são coisas importantes, sabe? São coisas importantes. Muitas vezes o maior impeditivo são as próprias pessoas, sabe? No processo de aprendizado do idioma. O medo é uma coisa que vai acontecer. Aqui que eu vou dizer agora, que eu nunca tive medo. Cara, eu era envergonhado pra caramba. Eu tô falando aqui agora com a câmera e tal, do jeito que eu tô falando, de repente parece que nossa, mas o Rodrigo é desenrolado. Vocês não sabem de nada. Não sabem de nada. Eu passei por muito perrengue pra conseguir falar com uma câmera hoje aqui, pra dar aula pra um monte de aluno, na frente de um monte de aluno. A coisa não é assim, gente. E antes, muito antes disso, conversar com as pessoas em inglês, sabe? Então, eu já estive no lugar de vocês, tá? Mas não vale a pena dar espaço pro medo e pra vergonha, tá? Não dá. Bom, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Falta pouco, tá? A gente tá quase acabando aqui. Prometo pra vocês. Já vou liberar vocês daqui a pouco. Bom, até agora eu tava falando o quê? Vamos continuar aqui com a aula. A gente precisa continuar com a aula, tá? Então, se tiverem mais dúvidas, mandem aí. Mas o que eu quero que vocês entendam é o seguinte. Peraí. Give me a moment. Give me a moment. Tá. Talvez não tinha nenhuma notificação importante. Bom, auxiliar em frases afirmativas, ênfase. Por que eu tô falando sobre isso daqui? Porque até agora eu tava falando sobre o auxiliary verb. Em quê? Em negative sentences e questions. Interrogative sentences. Que são os principais usos dele. Mas a gente pode utilizar ele também, né? Qualquer auxiliary verb que seja, em affirmative sentences. Só que a função dele vai ser um pouquinho diferente nesses casos, tá? Isso é uma coisa que eu geralmente explico, né? Dou essa aula um pouquinho mais adiante, assim. Quando eu tô ensinando inglês pra alguém desde o básico. Isso aqui é uma explicação que eu vou deixar só um pouquinho mais lá pra além, quando a pessoa já estiver passando do meio do intermediário ali. Então, olha só. Explicação prática. Os auxiliares também servem para dar ênfase, para contradizer alguém ou reforçar algo que tu tá dizendo. Eu tenho mania de escrever assim. Depois as pessoas ficam me criticando.
que tu está dizendo, ok? Estás, tá bom? Assim fica perfect conjugation, ok? Good. Bom, gente, o que acontece aqui? Ó, I do like this movie. Mas, cara, o que tá acontecendo comigo? I have no idea why this is happening. Vamos fingir que essas translations não estavam ali, ok? Vamos simplesmente fingir. I do like this movie. Eu também poderia pegar isso daqui e falar isso daqui, ó. Oh my God. Eu poderia simplesmente tirar esse do daqui. I like this movie. Qual que é a diferença entre I like this movie and I do like this movie? Ó. Isso daqui é uma forma regular de se falar isso daqui. Agora, quando eu coloco I do like this movie, isso aqui seria uma forma emphatic. Uma forma muito mais enfática. Ok? Então, falar I like this movie seria uma coisa, digamos assim, regular. Ok. Se eu falo I do like this movie, eu tô querendo afirmar aquilo ali um pouquinho a mais. Então, o auxiliary verb do, nesse caso aqui, junto com o like, ele tá aqui para reforçar essa connotation do like, ok? E é basicamente esse uso que a gente vai ter dos auxiliary verbs em affirmative sentences. Não é muito complicado isso aqui, é bem tranquilo, na verdade. Ó, temos o mesmo exemplo aqui no past. Ó, eu poderia colocar she called you. Seria a mesma coisa do de cima, tá? Regular. E aí eu coloco um espaço aqui. She did call you. Seria emphatic. Aqui, she called you. No past, o past do call, regular verb é called. She called you. Ok? Mas se eu preciso de alguma forma falar isso eu preciso ser mais enfático. Daqui a pouco eu tô me defendendo, querendo contradizer alguém. Eu falo, no, but she did call you. Tipo, eu tô querendo defender um ponto aqui nesse caso. É uma forma mais enfática. Ok? Ó. Frases neutras e o público reescreve com ênfase. Ó. Como é que ficaria então aqui? I like this band, I do like this band. Vai ser a mesma coisa que a gente já viu em todas as aplicações que a gente já estudou antes aqui na aula, tá? I like this band, forma enfática, I do like this band. He called yesterday, he did call yesterday. Alright? Aqui, o auxiliary serve para emoção, não para estrutura. Alright? I really do like this live on the YouTube. Nossa, essa foi extremamente enfática, hein, Thiago? Teve mais um really ainda. I really do like. Então, mais enfático que isso não dá pra ser, cara. Oh my God. Tá, deixa eu ver aqui o que é mais. Só não precisa do the antes do YouTube. Okay, just that little detail. Muito bem. Última parte, minha gente. Vamos lá. Olha só, já estamos 1h41 de live. Quem diria, hein? Short answers. É um outro uso que a gente tem dos auxiliary verbs. Nas respostas curtas, a gente repete o auxiliary. Ele substitui o verbo principal. Só que aqui tu precisa entender uma coisa. Esse aqui é um dos únicos casos onde tu pode somente utilizar o auxiliary verb sem utilizar o action verb junto, tá? Só que daí existe contexto junto. Lembra que eu sempre falo disso nos vídeos? Contexto. The context is king. É super importante, tá? Do you like English? Tu pode responder essa pergunta com yes, I do. No, I don't. Tu não precisa repetir. Do you like English? Yes, I like English. Isso eu sempre falo pra todo mundo, tá? Inglês é um idioma super objetivo. A gente sempre tenta evitar a repetição de termos desnecessários ao máximo possível. Nesse caso aqui, yes, I do, no, I don't, né? No affirmative e no negative, o do e o don't estão substituindo o like. Então é uma forma da gente responder aquela pergunta ali sem precisar repetir aquele verb. Alright? Did she go? Respostas, yes, she did, no, she didn't. No affirmative e no negative. Can you swim? Yes, I can, no, I can't. Quando tu utiliza só yes, I can, no, I can't, tá implícito que tu tá falando sobre swim. Por quê? Porque aqui, se essa frase fosse solta no universo, não tivesse nenhum contexto, se eu falasse só yes, I can, a pessoa ia te perguntar, you can what? Por quê? Porque não tem nenhum contexto. Mas a pessoa perguntou, can you swim? Então a gente precisa considerar esse contexto. Can you swim? Yes, I can. No, I can't. Good?
Have you been there? Aqui, ó, question no present perfect. Yes, I have. No, I haven't. Ok? Lembrando que aqui ele é o auxiliary verb porque estamos com uma frase no present perfect. Do you study every day? Ó. Como é que a gente poderia responder isso daqui? Do you study every day? Yes, I do. Oh my God. No, I don't. Can you cook? Yes, I can. No, I can't. Olha aí, ó. O Thiago tá respondendo tudo ali. That's it, my man. That's it. E a última. Have you... Não, tô repetindo. Have you ever traveled abroad? Yes, I have. Aí, Thiago. That's it, man. Oh, no, I haven't. Ok? Tá aí, minha gente. Ó. Não deixa eu mentir, ó. Chegamos no final do Docs. 7 páginas de aula aqui pra vocês hoje. Right. Dúvidas. É o momento das dúvidas. Cadê as dúvidas? Como é que foi? Olha, o que eu tenho pra falar sobre auxiliary verbs? Se vocês não sabem essas estruturas, elas são extremamente utilizadas, tá? Isso vai causar vários problemas pra vocês. Eu dei uma aula aqui mais detalhada, mas ali no meu curso, no Starting Point, eu falo sobre isso de forma mais detalhada ainda, tá? Ali são aulas que são focadas mesmo em não somente ensinar essas estruturas mais básicas, mas ensinar de uma forma que se liga muito à forma como tu pensa em português, como brasileiro, né? Evitando a tradução, te ensinando a pensar em inglês, né? E isso é uma discussão que eu tava tendo com o Everton ali no English Drops Reservoir, hoje no Discord. Que os meus cursos eu passo o que é o essencial. Sabe, às vezes vai ter curso de inglês aí que vai ter 400 aulas, 300, 200 aulas e a minha intenção não é essa, tá? O Starting Points tem em torno de 29, 30 aulas, se eu não me engano. Porque é realmente o que tu precisa saber, sabe? É a base, é o fundamento. E se tu quiser saber as várias palavras e ampliar o teu vocabulário, tu vai ter que colocar tudo aquilo ali que eu tô te ensinando em prática. Seja com os vídeos aqui do YouTube, com inteligência artificial, em comunidades, conversando comigo, com outros membros aqui do canal, com outras pessoas viajando. Se tu não colocar o inglês em prática, ele não vai fluir, ele não vai acontecer. Eu só lamento, uma realidade é essa. Tu pode ter vergonha, não tem problema. Eu já tive muita vergonha de falar inglês também. Mas assim, medo de errar, acho que todo mundo tem. Uma coisa normal, nossa, de ser humano, entendeu? Então assim, cara... Tem duas formas, eu já falei isso aqui, quem assiste os vídeos do canal já sabe que eu tô sempre falando isso. Tem duas formas da gente encarar os erros. Não só pra aprender inglês, mas pra qualquer coisa na vida. Tu pode encarar os erros como traumas, que vão, nossa, vou me lembrar daquilo ali como uma experiência extremamente ruim, vai me travar, vai ser horrível pra mim. Ou tu pode tratar os erros como professores. Como situações onde tu vai, de fato, conseguir aprender algo novo. Eu não preciso nem falar qual que é a melhor delas, né? A gente precisa tratar esses erros como oportunidades de aprender. Por isso que não vale a pena a gente focar tanto, dar essa ênfase no erro como, nossa, eu não posso errar. Tu pode errar sim. Tu deve errar. Tu deve errar por quê? Porque tu não nasceu perfeito sabendo tudo. Nem eu. Tu precisa errar pra aprender, sabe? E essa é a forma que eu tenho de ensinar tudo em todos os meus cursos, nos vídeos aqui no YouTube, hoje aqui na live, enfim. Alright? Congratulations, teacher. You rock. I appreciate that, man. Thank you. Thank you. Muito boas explicações, teacher. Alright. Que bom que vocês estão gostando, gente. Fico feliz demais. O Neto mandou um negócio ali. Deixa eu ver se eu consigo... Eu não consigo ver a mensagem. Não sei o que aconteceu, cara. Eu não consegui ver a tua mensagem ali que tu mandou. Tá, mas deixa eu falar pra vocês. Bom, essa foi a nossa aula sobre auxiliary verbs. Essa aula vai ficar disponível até domingo no canal. Depois ela fica privada somente para membros, tá? Agora eu falei que eu ia explicar um pouquinho sobre o Starting Point. Deixa eu puxar aqui
o site para vocês verem. Esse aqui é o site do Starting Point, tá? O meu site, eu fiz ele todo sozinho, right? Bom, aqui tem todos os cursos disponíveis agora, tá? Tem um vídeo aqui. Esse vídeo, na verdade, ele é a aula base do Starting Point, tá? Ele é a primeira aula, antes da aula number 1. Eu recomendo que tu assista esse vídeo. Só isso que eu tenho pra dizer. Tá, assista esse vídeo. Aqui tem todos os cursos disponíveis agora. Tem o desafio de Strava. Tipo, tá com medo, não quer gastar com Starting Point? Primeiro lugar, todos os meus cursos têm 7 dias de garantia. Eu sempre falo isso em todos os vídeos aqui do canal. Então, tipo assim, ó. Comprou, não gostou, não é pra ficar com medo. Eu não vou ficar com ressentido. Não vou ficar puto da cara contigo. Entendeu? Não gostou do curso, pede o reembolso ali pela plataforma da Hotmart. Eu já faço isso ali pela plataforma da Hotmart para justamente tu ter essa possibilidade também de pedir o reembolso e ser tudo de uma forma mais facilitada. Desafio de Strava, somente R$19,90. Tá com muito receio de fazer investimento maior? Começa pelo desafio de Strava, tá? 7 dias ali, te ensino os fundamentos básicos, tá? O desafio de Strava, ele não é um curso gramatical, tá, gente? Eu não vou ver verb to be, essas coisas, nada. São coisas práticas que eu passo no teu dia a dia e fundamento para tu praticar o inglês, aumentar a tua exposição com o idioma e também conseguir aprender os fundamentos de como tu pode pensar em inglês e parar de depender da tradução. Tá. Esse é o curso mais vendido meu aqui. Eu fiz ele com muito amor, carinho e dedicação. A gente tem o Speaking Lab. Oh, God, não é esse aqui. Pera aí. Tá tudo explicado. Eu botei tudo aqui. Tá em parágrafos curtos para vocês entenderem o que é. Fim do bloqueio mental, desafio de Strava em inglês. O AI Speaking Lab é o meu curso, meu mini curso para quem quer aprender a utilizar a inteligência artificial para praticar o speaking. Tá? Então, assim... tu não vai precisar pagar inteligência artificial nenhuma, tá? É o valor do mini curso e todos os cursos têm acesso vitalício. O Speaking Lab também. O Speaking Lab eu terminei ele no final de fevereiro, se eu não me engano. Faz pouquíssimo tempo que eu lancei ele. Tá? Ali eu vou te ensinar a montar prompts, tá? Né? A montar os comandos ali para tu utilizar na inteligência artificial. Vou te ensinar também... Vou te passar um prompt mestre, que é um prompt de 2 páginas ou 1 página, não me lembro direito. Que vai estar ali, esse prompt ele vai fazer um nivelamento, tá? Com qualquer inteligência artificial, é tu copiar, ajustar ali as coisas no prompt pra tua vida, pro teu contexto de vida, pra tua necessidade, jogar na inteligência artificial, ela vai fazer um nivelamento contigo e tu vai poder praticar ali situações do dia a dia. Já tem algumas situações pré-definidas que eu coloquei ali também. Eu tô basicamente te ensinando a utilizar qualquer inteligência artificial pra tu praticar o teu speaking, tá? Então, é isso daqui. E além do que, o AI Speaking Lab é o quê? É um lab. Lab é um short para laboratory. Ou seja, é pra gente praticar. Vocês vão poder ali... tem a comunidade ali, né, nos vídeos, na seção de comentários, que tu pode postar ali. Nossa, eu tive essa experiência, a experiência foi boa, foi ótima, aprendi isso daqui. É um espaço para também poder colaborar entre todos os alunos, né, do curso. E eu tô sempre lendo todos os comentários ali também. English Drops Reservoir. O que é esse aqui? Esse aqui é o único que é mensalidade, tá, gente? O resto é tudo pagamento único, acesso vitalício. O English Drops Reservoir, ele é a parte mais VIP da seção de membros aqui do canal. Tá, então basicamente, aqui embaixo do vídeo aqui da live tem um botão ali para tornar-se membro. Se tu clicar ali, tu vai ver um vídeo que eu fiz explicando tudo como é que funciona. E aí tu vai ter 3 níveis ali, né? O English Drops... Não, é o English Droplet, English Drop e o English Reservoir. Tá, cada um desses... Tu vai clicando nas opções ali, tu vai vendo tudo direitinho, como é que funciona, os benefícios que cada um dá. Mas o English Drops Reservoir, ele não dá somente a benefícios no YouTube. Ele tá ligado ao YouTube. O que é o Reservoir? Ele é basicamente esse servidor aqui, que a gente tem no Discord, tá? Então, esse aqui é o servidor no Discord, tá? O que eu quero mostrar aqui? Deixa eu dar um zoom. Ó, caso tu não conheça, o Discord é como se fosse um WhatsApp com muito mais funcionalidades, tá? Então, olha só. Aqui tem o servidor, tem todos os canais, tá?
E aqui tem o Reservoir, que tu só vai conseguir acessar se tu tiver te inscrito pelo YouTube pra fazer parte dessa área VIP, tá? Aqui tu pode postar tua dúvida. Ó, aqui tem os avisos que eu mando, né? Que eu sempre dou um hi pra todo mundo que tá chegando e tal. Posta tua dúvida aqui. Aqui tem uma área de bate-papo, né, em português. Caso tu queira conversar em português, essa aqui é a única área que tu pode conversar em português. Oh my god, o que tá acontecendo aqui? Ó, e aqui, ó, eu já tô conversando com o pessoal, mandando mensagem de voz e tal. Tô conversando com o Everton aqui. Manda texto, manda áudio, manda foto, vídeo, o que tu quiser. Eu tô aqui 24 horas por dia, 7 dias por semana, tá? Por isso que eu cobro uma mensalidade, tá, gente? Por quê? Porque eu tô sempre disponível aqui, entendeu? Então é tipo, tá meio que pagando pelo meu tempo também. É como se fosse uma mentoria tu fazer parte do Reservoir. E obviamente tem as salas aqui, né? Ó, iniciante, Safe Zone, Intermediate Boost, pra quem já tá no nível mais intermediário, e pra quem tá no nível mais avançado também. Tu pode praticar aqui a parte da escrita. Tem uma parte só de prompts, né? Que eu passo algumas listas de prompts aqui pro pessoal poder praticar com inteligência artificial. Tem os benefícios que eu não vou clicar aqui, porque aqui tem o cupom, que é exclusivo para quem é do Reservoir. Mas tem as salas de bate-papo por voz também, tá? Eu preciso sair dela. Eu vou clicar aqui, é que não tem ninguém online agora. Mas basicamente assim, ó. Tem as salas de bate-papo divididas por níveis. Tem o beginner, que é o básico, tem o intermediário e o avançado. Isso aqui é um espaço que eu criei pra galera, para ser um espaço totalmente livre de julgamento, onde eu posso ajudar, tirar as dúvidas de vocês a qualquer momento. E basicamente esse aqui é o English Drops Reservoir, que eu acho que eu não tinha mostrado em tanto detalhe ainda, ok? Que tá aqui no... Também, se tu clicar aqui, ó, tu vai ser levado para essa parte, que é a parte de membros, tá? Aí tu escolhe a parte que faz mais sentido para ti. Olha só, tá até com um desconto no primeiro mês. Meu Deus do céu, eu nem sabia disso. What the hell is going on? Olha só, pro nível English Drop e o English Drop, tu tem um mês grátis. Acho que o YouTube tá pagando isso daqui, porque eu não me lembro de ter colocado isso. Enfim, tu tá aqui na live assistindo agora. Tu tem a oportunidade de te tornar membro por um mês? First month of membership. Yes, that's it. Ok. Só o Reservoir, que é esse daqui, ó. O valorzinho tá ali. Acho que não dá pra ver, ó. Mas é esse valor aqui, só porque eu tô sempre disponível ali. Tá, galera? E aí tem o Starting Point, que é o curso realmente ali. Verb to be, personal pronouns, auxiliary verbs, essa coisa toda tá tudo aqui no Starting Point. Se tu clicar aqui, tu vai ser levado para essa página. Tem depoimentos dos meus alunos aqui também. Tá? E aqui tem uma coisa interessante que é o seguinte: se tu adquirir o Starting Point, eu criei uma promoção exclusiva caso tu adquira o Starting Point, que é essas daqui. Olha só quanto é que fica o desafio de Strava. Apenas R$ 9,90. Olha como é que fica o valor do AI Speaking Lab, 4 de R$ 9,50. Mas isso é só para a promoção para o Starting Point. Ok? Muito bem. E é isso, gente. Tá aí, tem aqui também, ó, tudo que tem dentro do Starting Point, para quem quiser saber. É só acessar o site, tá? Acessa o site, dá uma olhadinha ali, depoimentos dos meus alunos e tudo mais. Garantia, aquela coisa toda. Alright? Bom, era isso que eu queria falar ali, ó, 9h20 da noite. Estamos atualmente em 1h57 de live. Tá, eu acho que eu consegui tirar dúvidas de todo mundo. Mais alguma dúvida? Bible Class EBD, seja muito bem-vindo. Alright, não tinha te visto aqui ainda. Mas, gente, assim, ó, quero fazer essas lives aqui. Um dos meus objetivos em 2026 é aumentar a frequência das lives, né? Conseguir criar mais conteúdo com mais frequência, mas, assim, eu sou uma empresa de uma pessoa só. Então, eu sou o professor, eu, né, tenho que preparar as aulas dos meus alunos particulares, eu crio os cursos, eu crio todos os vídeos, produzo os vídeos, edito os vídeos, posto os vídeos, faço o roteiro de vídeo. É tudo eu, entendeu? Então, assim, eu peço desculpa pra vocês se eu não tô conseguindo postar com tanta frequência, pelo menos uma vez por semana eu sempre tô postando.
Vai ter vídeo novo nos próximos dias, até segunda-feira vai estar postado. Já o próximo vídeo eu gravei ele hoje de manhã, tá? E é isso, tá, gente? Esperem coisas boas do English Drops, porque eu tô investindo muito tempo e esse ano aqui a gente vai vir com tudo. Eu tô criando vários quadros novos também. Não sei se vocês já assistiram o Reddit Drops, onde eu leio, né, os comentários do pessoal e as postagens no Reddit e comento em cima também. Né? A ideia é criar vários quadros novos, diversificar bastante o conteúdo aqui também e principalmente sempre todos os conteúdos que eu crio aqui com a intenção de ajudar vocês a aprender inglês da forma mais natural possível sem depender de tradução, alright? Espero que vocês tenham gostado da live de hoje, que vocês estejam curtindo os conteúdos aqui do canal. Não esqueçam de se inscrever, de sempre deixar os seus likes, comentários. Eu sempre leio todos os comentários dos vídeos. Se aparecer o botãozinho do hype para vocês, cliquem no botãozinho do hype, porque isso ajuda demais o canal. Tornem-se membros para desfrutar dos benefícios e ajudar aqui o canal também, ok? E qualquer coisa vocês podem me chamar no WhatsApp também, tá? Se tem alguma dúvida em relação a algum curso, suporte ou algo do tipo, eu também sou a pessoa que atende naquele WhatsApp que está ali, aqui na descrição desse vídeo e também ali no site. Alright, da English Drops Academy. Deixa eu ver aqui o que mais o pessoal tá mandando. Muito boa live, continua, teacher. I'll stay there in your live on YouTube. Oh, that's good, man. Wesley, obrigado por hoje. Olha, ó, usou já o emoji do deal with it ali. Alright, e gente, tudo isso aqui só acontece, as lives acontecem, os conteúdos eu posto, tudo mais, porque tem gente assistindo e gente gostando. Senão nada disso seria possível. Então, gratidão eterna, obrigado por quem já é membro, para quem adquiriu os cursos, obrigado pela confiança no meu trabalho. Para quem é inscrito, para quem é membro, independente de ser membro ou não, obrigado pela confiança no meu trabalho. Para mim é muito gratificante, ok? Sempre criar esses conteúdos aqui. Me dedico muito para isso. Eu desejo a vocês uma excelente sexta à noite, rolezinhos que vocês queiram dar, tudo mais. Tenham um excelente weekend. Have a great weekend. And I will catch you guys in the next one, as always. Okay? Thank you so much. Happy English learning, and I'll see you around. Okay? Goodbye.